Bom dia, Brasil! Tudo bem? Com muito amor no coração, estamos iniciando a nossa sexta-feira da aprovação, é isso mesmo, e hoje nós teremos dois encontros de direito civil. Dois. Esse agora com a parte de obrigações e um outro, eu não sei se é às 11 ou é meio-dia, acho que é meio-dia. Ai, ó, soninho. Para, que não tem soninho. E eu não lembro se é meio-dia com a parte geral, algumas dicas de parte geral, tá? Ei, primeiro que tem um casal se formando no chat que eu tô vendo aqui, mas alguém já levou logo um toco porque a pessoa falou: "Me esquece porque você gosta de outra". Fiquei nervosa aqui, hein? Seguinte é esse. Tô olhando o chat aqui. Caos. Tô tomando meu cafezinho aqui. Pois é. O povo tá falando, foi o Danilo e a Isabela. Danilo e Isa, ó. Quero ir no casamento, por favor, me chama. Me chama. Aliás, se precisar fazer o pacto antinupcial também e quiser uma consultoria, não vai ser gratuita. Me contrata. O Robson tá falando para eu fazer 3 entradas hoje, de 22 às 3 da manhã, mas é nunca na hora do Brasil, né, Brasil? Quer dizer que hoje é sexta-feira, eu tenho que me dormir cedo, porque amanhã teremos a nossa revisão de véspera, e é isso mesmo, e tá incrível, e você não pode perder, porque, ó, deixa eu te falar, vai ter material especial de direito civil. É, Acabei de ver uma coisa aqui que envolve a professora Ariana, e isso é mais gata, tudo bem, pode ficar com ela. Isso aí é paixão platônica de aluno com professor, tem nada a ver, aproveita, Isa. Segue o bonde, tá? Por exemplo, se eu começar a namorar, todo mundo sabe que eu tenho um amor, assim, ó, pelo Malvino Salvador. Meu querido, aquele homem é um espetáculo. Só que todo mundo sabe que eu não vou nunca chegar perto dele, né? Tampouco ele vai me querer, porque ele é casado com uma mulher maravilhosa. Mas, enfim, você acha que a pessoa vai perder a oportunidade de namorar comigo, esse espetáculo, porque eu tenho um amor platônico pelo Malvino? Claro que não, né? Ou sim, né? Sei lá. Gente, então vamos, né? Vamos falar de obrigações? Hum, tem 5 litros de café dentro dessa caneca aqui, mas tá tudo bem pra gente acordar. Quando a gente fala de obrigações, nós estamos falando de credor e devedor. E nós estamos falando de variadíssimas situações que surgem de credor e devedor. Então, como a gente sabe que a prova gosta de colocar várias situações, isso pode decorrer. Oh, Deus, hoje eu tô com a. Foi picada pela mosca do sono, tá? A gente pode ter. A filha do Malvino mora em Águas Claras? Aqui do lado da minha casa? Sério? Fiquei nervosa aqui. Arrumar meu cabelinho. Então, o que que acontece? Nós temos variadas situações. E aí a banca, ela pode colocar para você questões é, questões de obrigações, fazendo referência a contratos, fazendo referência a atos unilaterais, fazendo referência a obrigações ou a responsabilidade civil, porque essa parte de obrigações é sempre pautada na relação credor e devedor.
E você concorda comigo que a relação de credor e devedor pode surgir de variadas formas, pode surgir de inúmeras situações. Então, no final das contas, obrigação está em tudo. Ah, se a gente estiver falando de uma obrigação de pagar alimentos no direito de família, pô, envolve obrigações. Ah, o João bateu no carro da Maria, envolve obrigações. Então, é meio que um generalzão, um generalistazão da parte de credor e devedor, que acaba se embutindo em outras situações. Então, vamos tentar começar do começo e observar alguns aspectos importantes aqui no nosso material, tá? Cadê aqui? Vamos lá. Bom, eu quero começar dizendo para você algumas coisas. Deixa eu ver o chat aqui. Aliás, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um negócio. Meu computador hoje, gente, tá bom não. Então, se der alguma merda aqui, ele deu uns encalacrozinhos aqui antes da nossa aula. Peraí, deixa eu só... Oh, meu Deus. Eu vou mostrar para você aqui. Achei. Só uma anotação para que, se você quiser se localizar na matéria, uma coisa bem simples aqui, uma anotação que eu fiz no curso regular de vocês, tá? Então, só para você entender o que é que nós temos aqui na parte de obrigações. Dá uma olhada aqui, ó. Pronto, coloquei aqui bonitinho, do jeito que está no material das aulas regulares. O que acontece, gente? Quando você estuda obrigação, você estuda essa parte de credor e devedor, tá? Você está estudando, então, uma parte que pode surgir de variadas situações. Tá aqui, ó, botei para você. Pode surgir de um contrato, pode surgir de um ato ilícito, uma batida de carro, por exemplo, pode surgir de um ato unilateral. Todas as vezes que você pensar num credor e devedor, você vai aplicar essas regras do artigo 233 ao 420. E aí, esses artigos, evidentemente, não dá tempo da gente ficar falando sobre isso, mas você tem a divisão dos artigos muito bem delineada pelo estudo das modalidades das obrigações, transmissão das obrigações, adimplemento e extinção das obrigações, que significa o cumprimento da obrigação, e o inadimplemento da obrigação, que é o não cumprimento da obrigação. Então, quando você não paga o seu credor, você está inadimplente. Inadimplente, tá? Aqui, a gente vai observar que existe uma relação jurídica entre duas pessoas. Presta atenção aqui agora. Entre duas pessoas. É uma relação jurídica entre duas pessoas. O sujeito ativo, que é chamado de credor, o sujeito passivo, que é chamado de devedor. Entre eles existe um vínculo, e esse vínculo denota uma prestação de dar, fazer, não fazer. Então, a gente tem 3 elementos que caracterizam a relação obrigacional. O elemento subjetivo, que é credor e devedor, o elemento objetivo, que é a prestação, e o elemento imaterial, que é o vínculo.
Esse vínculo, pessoal, é uma situação completamente fictícia, porque a gente chama de imaterial porque é completamente abstrato. Há quem chame, inclusive, de elemento espiritual da obrigação, porque é uma situação completamente imaginária. É como se o credor e o devedor ficassem ali abraçadinhos de forma imaginária, pensando exatamente no vínculo que eles possuem. E esse vínculo só se desfaz quando o devedor paga a sua obrigação, tá? Esse vínculo só se desfaz quando ele paga a obrigação. E aí, a partir disso, a partir desses elementos, nós temos inúmeras situações. Inúmeras situações. Tá? Inúmeras situações. E quero conversar com você de uma maneira muito simplificada hoje, porque não dá para a gente ter um curso, né, completamente a fundo sobre esses temas, porque não é o momento para isso, mas é para uma revisão bem pontual. Nós temos aqui, pessoal, algumas coisas para falar e que são coisas que decorrem desse vínculo aqui mesmo. Credor, devedor, prestação, tá? O primeiro que eu quero te dizer é o seguinte. Uma coisa, presta atenção agora que isso aqui cai em prova de variadas formas. Uma coisa é a obrigação, que pode surgir de um contrato, etc, etc. Outra coisa é o objeto do contrato. É coisa completamente diferente. Uma coisa é obrigação. Outra coisa bem diferente é um eventual direito real que esteja embutido como objeto do contrato. Exemplo, propriedade. Então, vamos observar aqui, em uma situação imaginária, em que existe um contrato de compra e venda. Vou botar aqui, ó. Existe aqui um contrato de compra e venda. Existe um contrato de compra e venda, no qual esse contrato estabelece que o João está vendendo o carro para a Maria. Suponha que esse contrato tenha sido celebrado, e aí eu estou tentando colocar para você aqui do jeito que é cobrado no exame de ordem, uma situação casuística, tá? Imagina que esse contrato tenha sido celebrado no dia 20/5 de 2024. No mesmo dia, Maria fez o pagamento do valor de R$100 mil, que seria o valor do carro. No mesmo dia, tá? Só que o João ficou de promover a entrega do carro no dia 25/5. Vou arrumar isso aqui, né? Maria paga aqui os 100 mil, no mesmo dia da celebração do contrato, e no dia 25/5 deve acontecer a entrega do carro. Observando a relação aqui, quem é credor e quem é devedor? Preste atenção aqui. Quem é credor e quem é devedor? Ora, o João, ele já recebeu da Maria o valor do pagamento do carro. E ele ficou de entregar o carro no dia 25. Então, o João, categoricamente, é o devedor e Maria é a credora. Por quê? Porque a Maria tem que receber a obrigação. Observe aqui nesse contrato que tipo de obrigação que nós temos em relação ao João. Obrigação de dar, que nesse caso será na modalidade entregar a coisa. Entregar a coisa transferindo a propriedade. Entende?
E por que eu tô te contando isso? Eu tô te contando isso porque, no final das contas, porque a Maria pagou pelo carro, você pode ser induzido a imaginar que a Maria é dona do carro. E não é. Por quê? Porque a transferência da propriedade, ela vai acontecer de duas formas. Aliás, eu vou botar aqui, ó, destacado de outra cor. O surgimento da obrigação pode ser por um contrato, mas a transmissão da propriedade em si só acontece de duas formas, e a gente já sabe disso. Se o bem for móvel, pela tradição, se o bem for imóvel, pelo registro. Então, não obstante Maria já ter efetuado o pagamento dos 100 mil reais, ela não se torna dona. Porque o contrato traz em si apenas uma obrigação. Ela vai se transformar em dona da coisa quando houver a transferência da propriedade. E a transferência da propriedade do bem móvel é com a tradição e do bem imóvel é com o registro. Se chega dia 25/5 e o João entrega o carro para Maria, a partir do dia 25/5 ela é dona do carro. De modo que, presta atenção, de modo que, se no dia 22/5, portanto, antes da tradição, o João vende e entrega o carro para Antônio, a gente tem duas informações. Tá vendo? Ou seja, embora Maria já tenha feito o pagamento, tá vendo como isso aqui é uma questão de prova? Embora Maria já tenha feito o pagamento, a gente vai observar que ele não entregou para Maria. Então ela não se tornou dona. O que a gente vai observar aqui? Duas coisas. Se o João vende e entrega o carro para o Antônio, a Maria, aliás, o Antônio é o dono. Por quê? Porque ele recebeu a tradição. Olha o que aconteceu aqui. E a Maria pode ir contra o Antônio? Não, porque ela não tem relação jurídica com o Antônio. Ela pode ir contra o João. Mas para pegar de volta o que ela pagou, mais perdas e danos. Toda vez que o devedor não cumprir a obrigação por culpa dele, tá? Toda vez que o devedor não cumprir a obrigação por culpa dele, ele responderá por perdas e danos. E o João, como ele não vai entregar o carro para Maria, é óbvio que ele não está cumprindo a obrigação por culpa dele. Por quê? Porque ele entregou o carro para outra pessoa. Ele vendeu duas vezes a mesma coisa para duas pessoas diferentes. Entendeu? Então, nesse caso, acaba safado. Nesse caso, ele não... A Maria não tem como ajuizar uma ação para reivindicar o bem contra o Antônio, porque ela nunca foi dona. Ela só pode reivindicar coisas nas quais ela é dona. E por ter feito o pagamento, ela não foi dona. Ela seria dona se ela recebesse o bem. O Antônio é o dono. Maria não tem ação contra o Antônio.
Não tem, tá? A não ser que fique comprovada ali a má-fé e tudo mais. Do Antônio e conluio do Antônio com o João, etc. Mas se o Antônio comprou de boa fé, a coisa é dele. Não porque ele comprou, mas porque ele recebeu a coisa. Então a Maria nunca foi dona, Maria não pode ajuizar ação contra o Antônio, a Maria pode ajuizar ação contra o João, pedindo de volta o que ela pagou, mais perdas e danos, porque o João não cumpriu a obrigação por culpa dele. Tá bom? Tudo bem? Tá bom? Dá o print nessa tela aí. Olha uma outra situação. Olha uma outra situação aqui. Esta eu quero ver se você sabe. Quando você pensa em obrigação, e você já sabe que obrigação é diferente do direito real, a obrigação, ela produz efeitos interpartes, tá? Ela produz efeito interpartes. Roberta, como assim? A obrigação produz efeito apenas em relação às partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? Credor e devedor. O direito real, tá de roxo. O direito real, que nós sabemos são aqueles direitos que estão no 1225 do Código Civil e são direitos que gravitam em torno da propriedade, que é bem diferente, a gente acabou de ver que é bem diferente da obrigação em si. Pode ser que o direito real seja objeto da obrigação, como a gente viu aqui no contrato de compra e venda. O direito real, ele possui efeito erga omnes. Por quê? Por que um efeito erga omnes? Contra todos. Porque você tem que entender que se o seu devedor não te paga, você vai poder ajuizar ação só contra ele. O que os outros têm a ver com essa história? Nada. Você vai ajuizar ação só contra ele. Agora, se você tem uma propriedade de um bem, por exemplo, eu sou proprietária desse imóvel aqui, que é a minha casa. E, presta atenção, eu sou proprietária desse imóvel aqui, que é a minha casa. E eu observo que alguém invadiu a minha casa. Eu posso ajuizar ação contra qualquer pessoa que invada o meu imóvel. Contra qualquer pessoa que invada o meu imóvel, eu posso ajuizar ação. E por que eu posso ajuizar ação? Porque o direito real de propriedade, ele é erga omnes. Ele é oponível contra qualquer pessoa que viole o meu direito. Tá bom? Agora vamos observar. O direito real, a gente falou aqui várias e várias vezes ao longo dos nossos encontros, que ele é erga omnes principalmente porque ele tem registro. Então, o proprietário do imóvel é aquele que está no registro, né? E por que aquele que está no registro? Porque os direitos reais são sujeitos a registro. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Obrigação, credor e devedor não necessariamente tem registro. Então, ninguém é obrigado a saber quem são os seus credores, porque geralmente não tem registro sobre isso, ok? Então, vamos a uma situação específica agora, que por meio, né, de casos, porque a FGV gosta de cobrar casos, tá? Imagina você que Maria, é sempre o nosso exemplo aqui, né? Maria é proprietária desta casa aqui. Maria é proprietária desta casa aqui.
Aí, a Maria... Hoje a gente vai misturar uns assuntinhos aqui. A Maria simplesmente faz um contrato de locação com o João. Ou seja, neste contrato de locação, aqui, vamos botar aqui as cláusulas do contrato. Quem que é parte desse contrato? Maria e João. Tá aqui as cláusulas do contrato. E o João paga para Maria por mês R$10.000 de aluguel. Esse contrato foi celebrado com vigência de 48 meses. E foi celebrado para iniciar no dia 20/5/2024. Vigência do contrato, tá? 48 meses, o início é o termo ACO, dia 20/5/2024. João tá bem lá, felizão, morando no imóvel, tá? Beleza. Vamos desenhar o João aqui na porta. O João tá lá, morando aqui no imóvel. Professora, minha pergunta é: Maria, gente, acorda agora, sério, por favor. Maria, que é a nossa proprietária. Maria, que é a nossa proprietária. Ela é proprietária e o João é mero possuidor. A minha pergunta é: a Maria poderá vender o bem? Essa daqui, se você errar, eu dou na sua cara. Ela pode vender o bem? O que você me diz? Se você errar, eu te quebro na porrada. Tô abrindo aqui nossa lei. Contrato de locação é regido pela Lei 8245. Tá aqui, tá? Contrato de locação, Lei 8245, dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e procedimentos pertinentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Contrato de locação, a nossa lei aqui é a 8245, tá? Minha pergunta é, a bonita da Maria, que é proprietária, mesmo o João estando morando no imóvel e tendo um contrato de locação, ela pode vender o bem? Pode. Pode. Ela pode vender o bem. A resposta aqui é sim. Só que para ela vender o bem, para ela alienar o bem, ela tem que dar o quê? Preferência para quem está na locação comprar. E professora, onde que eu encontro isso? Na nossa lei. No artigo, deixa eu ver se é o 27. Direito de preferência. A gente já falou ao longo das nossas aulas várias vezes sobre preferência. Então, ela pode vender. Olha o artigo 27. No caso de venda,
promessa de venda, cessão ou promessa de cessão da ação em pagamento. Resumindo, se for entregar o bem para alguém, o locatário tem preferência para adquirir um imóvel locado em igual... O locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com o terceiro, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus real, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar o quê? Que sim, ele pode vender, mas deve oferecer ao João como direito de preferência. Estamos aqui no glorioso artigo 27 da Lei do Inquilinato. Direito de preferência, tá? Direito de preferência. Quando ele dá o direito de preferência, agora eu vou subir para cá para ocupar o espaço. Quando ele dá o direito de preferência, se o João diz sim, fechou, né? Ele compra. Ele vai passar a ser o proprietário. Tudo bem? Agora, se o João diz não, não quero, se ele fala não, não quero, veja, se ele diz sim, vai ser feliz. Se ele diz não, não quero, a Maria poderá promover a venda para outro. Para outra pessoa, vou botar outra pessoa, né? Outro ficou estranho. Para outra pessoa. Poderá vender para outra pessoa. E aí, meu amigo, vai ser feliz, né? Também. Vai ser feliz também. Tá? Professora, tem algum prazo aí para o João se manifestar? O artigo 28, ele diz o seguinte: o direito de preferência do locatário, do João, caducará se não manifestada de maneira inequívoca a sua aceitação integral no prazo de 30 dias. Então, veja que no 28, e eu vou colocar o 28 aqui, no 28, vou botar aqui, ó. Artigo 28. Ele tem 30 dias para aceitar. 30 dias para aceitar. Se ele não aceitar em 30 dias... Peraí que eu fiz besteira aqui. Vou botar aqui, ó. Artigo 28. Se ele não aceitar em 30 dias,
significa que ele não aceitou. Então, vamos colocar aqui, ó, que ele tem 30 dias. Vou até grifar, tá? Peço só um pouquinho de paciência, porque como eu vou fazendo os slides na hora com vocês, aí eu preciso ficar calculando aqui o espaço do slide e o que eu vou escrever. E aí, às vezes, é muito difícil, porque às vezes eu nem sei o que eu vou falar, porque, gente, eu juro pra vocês, antes das nossas aulas, eu não preparo nada. Vocês que já veem as gravações, eu não gravo a aula preparando aula. Eu chego, sento e falo. Então, eu vou lembrando as coisas aqui ao longo da aula. Aí eu vou lembrando o artigo, vou lembrando alguma... Tanto que vocês podem ver que eu vou procurando, que eu queria que vocês vissem a minha tela aqui, não dá pra ver. Mas eu vou procurando as coisas aqui na legislação na hora junto com vocês. Às vezes eu nem sei o artigo de cor, por isso que eu fico fazendo material, aí às vezes eu apago para fazer um desenho de novo, porque eu vou fazendo tudo na hora, né? Então eu tenho que ir calculando o espaço do quadro aqui. Vamos lá. E eu tive que desenvolver isso porque eu não tenho tempo de preparar o material. Não dou conta. Eu não dou conta de sentar, montar o slide. Ah, eu admiro quem faz isso. Eu admiro quem chega com os slides prontos para gravar a aula. Mas eu não consigo, então eu tive que me adaptar a essa realidade. Eu chego para dar aula, tanto que os meninos, eles mandam para a gente a chave de acesso aqui para a transmissão 1 hora antes do encontro começar. Sabe que horas que eu respondo os meninos? Faltando 5 minutos para começar a aula. Aí eu respondo os meninos, já jogo o negócio, abro o slide em branco aqui e vambora, tá com o pau. A vida é. Para mim, a minha vida é uma correria. Só que de manhã é porque eu não sou uma pessoa matutina. Não sou. Eu não suporto acordar cedo. Então, você sabe que horas que eu acordei para essa aula? 8h30. A aula começou 9h, acordei 8h30. Aí fui fazer meu café, lavei o rosto, né? Passei um pente aqui no cabelo, passei um pó na cara e é isso. E aí, muito obrigada para quem gosta das aulas, eu fico muito feliz, porque eu recebo reclamação. Ah, essa professora é louca. Ela faz material na hora e ela fica apagando, refazendo, porque, muito chato. Ah, cagar. A gente levanta para dar um melhor. Obrigada, viu? Beyoncé do Direito Civil, que era minha aliança. Vamos lá. Então, só para você observar, o direito de preferência do locatário caducará, ou seja, vai perder completamente o efeito, se não manifestada de maneira inequívoca a sua aceitação no prazo integral da proposta, 30 dias, tá? 30 dias, tá? Beleza? Tudo bem? Então tá, isso aqui pode cair na sua prova, como já caiu várias e várias e várias vezes. Agora minha pergunta é, vou complicar a sua vida só um pouquinho. Só um pouquinho. João não aceitou. João não aceitou. João falou, Maria, deixa eu te falar, eu tô vivendo aqui da locação, mas, eu não quero comprar. Não quero comprar. Não quero comprar, não quero comprar, não tenho dinheiro. Aí a Maria vai lá e vende pro Antônio. Olha a merda. Vamos lá. Aí a Maria vai vender para outra pessoa. Vai vender para outra pessoa. Tá aqui, ó. Ela pode vender para outra pessoa. Aí ela vai e vende, sabe para quem? Ela vende simplesmente para o Antônio. Okay. Maria vende para o Antônio. Antônio agora é o novo
proprietário. É o novo proprietário. Você sentiu aí um gostinho do que é o que eu quero te perguntar? Você sentiu? A minha pergunta é: Antônio, Antônio, Antônio. O Antônio deve respeitar o contrato de locação? O que você me diz? Ele deve respeitar o contrato de locação? Sim ou não? Sim ou não? Ih, professora, fala para mim se essa é ou não é uma pergunta sensacional de exame de ordem. Me fala, é ou não é uma pergunta sensacional de exame de ordem? Ele deve ou não deve respeitar o contrato de locação? Ou ele pode meter o louco e tirar o João de lá? A resposta está na tela. A resposta está na tela. A obrigação gera efeito inter partes, entre credor e devedor. Esse contrato de locação foi celebrado por Maria e João. Então, ele exerce efeito inter partes. Regra. Ele deve respeitar? Não. Não mesmo. Não. Não. Ele pode... Professor Neiva do céu, ele pode tirar o João de lá? Vou te mostrar uma coisa. Neiva do céu, não tinha nada. Quem conhece esse meme? Vou abrir um negócio para você. Leia. A ação de despejo é a via processual adequada para comprador tomar posse do imóvel locado. A terceira turma do STJ definiu que o meio adequado para ter a posse do bem no caso de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito a ação de emissão na posse. Antes dessa decisão do STJ, eu, Roberta, falava que era emissão na posse. Agora eu tenho que falar de acordo com o STJ, que é a ação de despejo. Eu não concordo com essa decisão do STJ, mas a gente vai levar para nossa prova de que o STJ, para defender a posição do STJ, é mais fácil do que defender a posição da professora, né? Quem é a professora na fila da goiaba perante o STJ? Ninguém. Então, a ação de despejo é a via processual adequada para comprador tomar... Pois bem, regra não. Não. O que o Antônio faz? A ação de despejo, de acordo com a orientação de 2022 do STJ. Eu não concordo. Mas quem sou eu? Agora, se tem uma regra, tem uma exceção. Tem uma exceção. Concorda? Concorda sim.
Se tem uma regra, tem uma exceção. Professora do céu, como é que fica essa história? Lembra que eu falei para você que o direito real, ele precisa ser respeitado por todos porque ele é erga omnes? E ele é erga omnes porque ele tem registro. Se você tiver intenção que alguém respeite uma obrigação que não seja as partes, ou seja, se você quiser transformar uma obrigação que tem efeito interpartes em uma obrigação com efeito erga omnes, você tem que registrar. E é possível registrar o contrato de locação? É possível registrar o contrato de locação? O que você me diz? É possível registrar o contrato de locação. Aí eu vou vir aqui no nosso Código Civil e vou abrir para você o artigo. Cara, eu nunca sei de qual é esse artigo. Nunca sei de qual. É o 5... 576. Código Civil agora. Olha aqui, ó. Olha aqui. Se a coisa for alienada durante a locação, que é o caso aqui, né? Vendeu. O adquirente, o nosso Antônio, não ficará obrigado a respeitar o contrato. Se nele não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar do registro. Então, a regra é que a pessoa não fica obrigada a respeitar o contrato de locação, a não ser que tenha havido o quê? O registro. Então, se você alugou o imóvel e você quer que o contrato de locação seja respeitado por quem venha a comprar o imóvel, você tem que promover o registro desse contrato de locação. Você tem que promover o registro do contrato de locação, de acordo com o artigo 576 do Código Civil. 576 do Código Civil. Tem que ter a cláusula e o registro. Cara, olha o tanto de coisa que a gente falou nessa parte de obrigação. Falamos de contrato de locação, da venda. Olha só que slide incrível. Incrível. Vai dando print aí, que eu tenho uma coisa para achar aqui na Lei 8245 para você. Achei. Olha o artigo 33 aqui da Lei do Inquilinato, a 8245. O locatário preterido no seu direito de preferência, tipo, a Maria vendeu o imóvel para o Antônio e não comunicou nada para o João. Nada, nada, nada. Nem perguntou se o João ia querer, ou seja, a Maria violou o direito de preferência do João.
poderá reclamar do alienante as perdas e danos, ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro do ato do cartório de imóvel, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel, tá? Então, se o locatário queria adquirir o imóvel e a ele não foi ofertado, ele pode adjudicar o bem. Adjudicar o bem, tá? Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então, você entender essa parte aqui? De boa, né? De boa. De boa na lagoa. Vou te fazer uma pergunta aqui. Imagina essa pergunta. Quando o devedor não paga a dívida, o que o credor faz? O credor cobra judicialmente, né? Agora, existem dívidas que não podem ser cobradas, concorda? Concorda? Sim. Qual o nome dessas dívidas? Existem dívidas que não podem ser cobradas. Você sabe que existem dívidas que não podem ser cobradas. Na sua cabeça você sabe. Qual é o nome dessas dívidas? São dívidas que constituem obrigação natural. Me dê exemplos. Quero exemplos. Você sabe que o credor, ele pode cobrar. Concorda? O credor, ele pode cobrar. Só que o credor, para ele cobrar, ele tem prazo para cobrar. Para o credor cobrar, ele tem prazo para cobrar. Toda cobrança, pessoal, toda cobrança deve ser feita dentro do prazo. Então, o credor cobra, mas o credor, ele só pode cobrar respeitando o prazo. Professora, qual que é o prazo que o credor tem para cobrar uma dívida? Nós chamamos esse prazo de prazo prescricional. Prazo de prescrição. Tá? Prazo de prescrição. Todo prazo de prescrição é um prazo em anos. Atenção agora. Todo prazo de prescrição é um prazo em anos. É um prazo em anos. E esse prazo de prescrição, Brasil, está previsto apenas e tão somente em 2 artigos. Todo prazo prescricional só tem como estar presente em 2 artigos. 205 e 206 do Código Civil. Se você estiver lendo um artigo 1800 e bolinha, com toda certeza, esse prazo que esteja nesse artigo 1800 bolinha, não é de prescrição.
com toda certeza não é de prescrição. Batata, não é um prazo de prescrição. Ele vai ser um prazo de decadência. Porque prazo de prescrição está presente somente em dois artigos, 205 e 206. O prazo previsto no artigo 205 é um prazo de 10 anos, geral, genérico, para todos os casos que não estão elencados no 206. E o 206 tem prazo de 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Para casos específicos. Exemplo, 2 anos, alimentos. 3 anos, reparação civil. Tá tudo escrito no 206. Esse é um artigo que eu aconselho você a dar uma olhada. Então, aqui o credor pode cobrar, claro e evidente, no prazo. O que é uma dívida prescrita? Dívida prescrita é aquela dívida que o credor perdeu o prazo, não tem mais como cobrar. Qual prazo? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, de acordo com 205 e 206. Então, dívida prescrita, presta atenção, é um exemplo de dívida que não pode ser cobrada. É um exemplo de dívida que não pode ser cobrada. Entendeu? Outro exemplo. Dívida de jogo. Gente, presta atenção aqui agora. É qualquer dívida de jogo que não pode ser cobrada? É qualquer dívida de jogo que não pode ser cobrada? O que você me diz? Não. Nós temos jogos permitidos, jogos proibidos e jogos tolerados. Jogo permitido, Mega Sena, vôlei, futebol, essas coisas. E aí, se você está diante de um jogo permitido e você ganha, é óbvio que você pode cobrar. É óbvio, claro e evidente. Jogo proibido constitui contravenção penal. São os jogos de azar. Jogo tolerado é aquele que o Estado não tá nem aí para você, porque esse jogo não é exclusivamente de azar, tem um conhecimento técnico também, né? Não é um jogo exclusivamente de azar, você tem um conhecimento técnico ali. Mas se você joga e aposta, muito embora não signifique contravenção penal, o Estado não tá nem aí para você. Você não pode ajuizar a ação cobrando. Entendeu? Então, eu não posso cobrar dívida de jogo que seja jogo proibido ou jogo tolerado. Certo? Jogo proibido ou jogo tolerado. Agora, a minha pergunta que não quer calar é... não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado. Mas olha a minha pergunta. Mas se o devedor paga voluntariamente, tá pago? Tá pago. Mas se o devedor paga voluntariamente
poderá pedir de volta o que pagou, alegando se tratar de uma obrigação natural? Se ele paga voluntariamente, ele pode pedir de volta, alegando que não sabia que não precisava pagar? E aí? O que você me diz? A resposta é não. A resposta é não. Ele não pode pedir de volta o que ele pagou. Não pode. Não pode. Porque a obrigação natural, ela é uma obrigação que existe, só não pode ser cobrada. Então, aquele que paga voluntariamente o que pagou, uma obrigação natural, ele não pode pedir de volta. Não pode. Claro que não. Não pode. De jeito nenhum. Tudo bem? Certo? Vamos lá, dá o print nessa tela aí. Vamos seguir aqui o bonde. Vamos pensar aqui numa outra coisa. Vamos pensar aqui numa outra coisa. Professora, quero questão de prova. Olha essa situação aqui. João emprestou 50 mil reais para Maria. Só para a gente entender. Contrato de empréstimo de dinheiro recebe o nome de mútuo. Então, ele fez um mútuo com a Maria. Maria tem que pagar, né? João é quem na fila do pão? Devedor. Credor. E Maria? Devedora. Tá? João é credor, Maria é devedora. Num contrato de mútuo. Empréstimo de coisa fungível. Dinheiro é fungível. Este contrato foi celebrado e o pagamento deveria acontecer no dia 25/4/2025. Chegou no dia 25/4/2025, Maria não pagou. Maria não tinha o dinheiro para pagar. Só que sabe o que rolou? Ela não tinha dinheiro para pagar. Só que ela pegou e ofereceu ao João um carro no lugar do dinheiro. Um carro que vale 55 mil. Clássico, né? Clássico.
Clássico. A minha pergunta é: João é obrigado a aceitar? Vamos lá. Cereja do bolo, porque o mais importante não é o bolo, é a cerejita. E aí, o que você me diz? O João é obrigado a aceitar? É obrigado a aceitar, Brasil? Professor, eu sei que ninguém é obrigado a nada. O seguinte é esse. Ninguém é obrigado a nada. Maria chega pro João e fala: pô, João, eu vou te entregar o carro aqui que vale 55 mil. Porra, aceita esse carro como pagamento. Doutores, nós temos uma dica. Aliás, uma dica não. Nós temos uma regra de ouro. Regra de ouro no direito obrigacional. Nós temos uma regra de ouro no direito obrigacional. Professorita, que regra é essa? Que regra é essa? Uma regra de ouro. Porque você sabe que o que reluz é ouro. Aliás, nem sempre o que reluz é ouro, né? Mas a gente tem uma regra de ouro. Vou botar um negócio aqui para você. Espera aí que eu tô arrumando. Calma. Essa regra de ouro é regra do coração. Gente, é sério. É sério. Se você errar isso aqui, cara, eu quebro sua cara. Vamos lá? O povo tá com vontade de comer bolo. Olha lá, vou voltar aqui. Regra de ouro. Regra de ouro do direito obrigacional. Botei um ouro aqui atrás, tá? A regra de ouro, ela tá estampada no artigo 313. E essa regra diz o seguinte: o credor não. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa. Ele não é obrigado. Agora, coisa bem diferente é, professora, e se ele quiser? Se ele quiser, ele pode? Se ele quiser, ele pode? Pode. Se ele quiser, é óbvio
ele pode. Se ele chega para Maria e fala, não, Maria, beleza. Pô, vou aceitar aí o carro, transfere para o meu nome então. Se ele quiser, ele pode. Mas é só se ele, vou falar igual meu sobrinho fala, só se ele querer. Só se ele querer. Se ele quiser, ele pode. Roberta, se ele quiser, a gente tem alguma situação peculiar? Sim. Se ele quiser, nós podemos ter duas situações diferentes. Vocês vão pirar na batatinha agora. Se ele quiser, nós podemos ter duas situações diversas. Nós podemos ter um fenômeno chamado dação em pagamento. Dação em pagamento. Ou nós podemos ter um outro instituto. Então, se cair na sua prova, o cara aceitou pagamento do carro, nessa situação aqui. E, gente, essas historinhas que eu tô contando para vocês são exatamente as historinhas que a banca conta. É exatamente a historinha que a banca vai contar para você. Tem que pensar. Tem nem o que pensar. Então, vamos lá. Dação em pagamento. Se ele simplesmente aceita, se ele só aceitar, isso aqui vai caracterizar uma dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? Ele simplesmente aceita uma obrigação diferente. Tá? Agora, pode caracterizar uma novação. Uma novação. Presta atenção aqui. Nova obrigação. Nova obrigação. Quando é que aceitar uma coisa diferente pode ser uma novação? Se ele extinguir a obrigação anterior, criar uma nova obrigação, com objeto diferente. Entendeu? Então, se cai na sua prova, a Maria ofereceu para o João o carro no lugar do dinheiro e o João simplesmente aceitou. O que aconteceu? Dação em pagamento. Se a banca colocar, o João emprestou 50 mil para a Maria, no dia do pagamento a Maria não tinha dinheiro para pagar, a Maria aceitou o carro, a Maria ofereceu o carro no lugar do dinheiro, o João aceitou, mas o João impôs a extinção da obrigação primitiva e a criação de uma nova obrigação de entregar o carro. O que aconteceu? Novação objetiva. Novação objetiva. Vocês entenderam? Por quê? Professora, por que esse inferno desse homem extinguiria uma nova obrigação, extinguiria a obrigação anterior e criaria uma nova obrigação? Pode ser que ele coloque que a obrigação de pagar os 50 mil esteja extinta e criou uma nova obrigação para entregar o carro, que o carro tem um valor maior. Não sei, depende da situação a qual a pessoa está ali envolvida, né? Pode ser que seja mais vantajoso para ele e mais seguro extinguir a obrigação anterior e criar uma nova. Pode ser. Vou botar esse ourinho aqui embaixo, porque ele ficou tão, né, apagadinho ali, nem dá para saber que é um ourinho. Então, vou deixar aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente tem aqui a nossa regra de ouro. Ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Certo? Dá o print nessa tela aí. Dá o print nessa tela. Vocês estão vendo como tudo é maravilhoso no direito obrigacional? Gente, direito civil é vida. Como que uma pessoa não gosta do direito civil?
Tá? Vamos para um outro caso. Vamos lá. Um outro caso. Maria vou inverter agora, né? Vou inverter aqui. A Maria emprestou 50 mil reais para o João. Tá? Então, o que a Maria agora é? Maria é credora. O João agora é devedor. E como 50 mil reais é dinheiro, o contrato que eles fizeram aqui é um contrato de mútuo, né? Contrato de mútuo. Empréstimo de coisa fungível é mútuo, tá? Só que a Maria, nesse contrato, exigiu do João uma garantia. Ela falou, João, eu quero uma garantia sua. Presta atenção agora nessa... Por favor, abre esse olho e esse ouvido e presta atenção no que eu vou te contar. A Maria chegou para o João e falou, João, eu te empresto 50 mil reais, mas eu quero que você me dê uma garantia neste contrato. Aí ele pensa, Roberta, show de bola. Roberta não, Maria. Vou te dar a garantia, Maria. Eu tenho um relógio. Um relógio. E esse relógio é um relógio de família. Vou abrir para você aqui o relógio que ele entregou em garantia. Esse aqui, ó. Para quem não conhece, esse é o relógio dado em garantia. Quem achou esse relógio lindo? Relógio lindo, né? Ah, Roberta, achei meio brega. Meu filho, eu queria. Que Rolex o quê? Quem é que quer Rolex? Esse é o relógio. Esse relógio custa R$ 275 milhões. Tá bom para você? Lindo. Lindo. Quem não quer? The Hallucination. Tá? Lá de Londres. 275 milhões de reais. Tudo bem que aqui já deve estar desatualizado, porque isso aqui deve ser de quando? 2023. Então, assim, né? Era? Quem quer? Eu quero. Maravilhoso. E aí ele deu esse relógio em garantia. Rico costuma ter cafona. Pois eu ia andar com esse relógio aqui no meu braço. Mentira. Se bem que o povo ia olhar na rua e ia falar assim, gente, essa mulher, isso aqui deve ser tipo um bando de pedrinha de praia, né? Coitada. Então tá, peguei. E ele deu o relógio. Ele deu o relógio. Então vamos lá. Ele pegou e deu o relógio. Vou até botar aqui.
tá, meu filho? Ele deu a garantia. Essa garantia aqui é o quê? Essa garantia é o quê? Ah, Roberta, porque esse inferno tá pegando 50 mil emprestado e ele tem um relógio de 300 milhões de reais. Tá na merda uma pessoa dessa, né? Só que esse relógio é um relógio de família. É um relógio muito de família. E aí ele não tem nem coragem de vender e ele tá precisando de dinheiro. Aí ele pega esse relógio e dá em garantia. O que ele acabou de fazer? Bom, se esse relógio é um bem móvel, a garantia que ele acabou de dar, é um penhor, né? Porque só para a gente lembrar, se eu entrego um bem imóvel em garantia, hipoteca. Se eu entrego um bem móvel em garantia, penhor, né? Então, ele deu um penhor. Tudo bem até aqui? Vamos então aos fatos. Preste atenção. Primeira pergunta. Primeira cereja do bolo. Nós temos duas. Primeira cerejita do bolo. Se o João não pagar Maria, essa daqui já caiu em prova, pode ficar com o relógio? A Patrícia falou, no meu braço iriam achar que era do Paraguai. E no meu, irmã? E no meu? O povo ia falar, ô gente, essa mulher usando essas pedrinhas da praia aí, coitado. E aí? Pode ficar? Isso aqui já caiu em prova. Ah, Roberta, pode ficar e devolve o troco. A resposta, gente, vocês vão ficar chocados. É não. Pelo Código Civil, não. Não. O Código Civil veda o pacto comissório. Eu até, na época, fiz uma questão, um recurso sobre essa questão. Eu fiz um recurso sobre essa questão. Eu não moro em Águas Claras, não, gente. Eu moro perto de Águas Claras. Não moro em Águas, não. A banca uma vez colocou uma questão dessa, e aí eu entendo que ela poderia ficar se ela restituísse o valor, se fosse um pacto ali paritário e tudo mais. Mas a banca não aceitou o meu recurso. Então, se a banca cobrar de novo essa questão, certamente ela vai na mesma linha. A Maria não pode ficar com o relógio, porque o Código Civil veda o pacto comissório. Não pode. Café frio já, né? Uma outra pergunta. Se Maria devolver o relógio para o João antes de ocorrer o pagamento. Significa que Maria perdoa a dívida? Imagina, o João chega para Maria e fala. O João chega para Maria e fala assim: Maria, esse relógio, ele é muito importante para mim. Muito. Porque é um relógio de família. Meu avô acabou de falecer. E um dos últimos desejos do meu avô
era que ele fosse enterrado com um relógio. Por diga onde esse avô vai ser enterrado, que nós vamos lá cavar. Nós vamos lá cavar. Nós vamos junto. E quem quiser ir comigo lá cavar, eu divido o valor do. Aí o João fala, Maria, relógio de família, meu avô queria ser enterrado com esse relógio. Pelo amor de Deus, me devolve. Aí a Maria se comove e devolve o relógio. Significa que Maria perdoou a dívida? Maria perdoou a dívida? Significa isso? Claro que não, Brasil. Nós vamos lá cavar. Nossa, que coisa horrível. Mas quem iria lá cavar comigo? Imagina. Não pode ser crime, né? Ir lá cavar o... É crime, não é, gente? Vilipêndio, não é? Significa que ela perdoa a dívida? Vamos responder. Não. Não. Significa que apenas, né? Apenas renunciou à garantia. A Isa colocou ali 275 milhões. Qual que é a pena para isso? Gente, vocês são terríveis. Vamos ver. É crime de quê? Isso aí. Já tô com as unhas cheias de terra. O outro colocou aqui, o Danilo colocou aqui. O povo já tá ali. É reclusão? Eu não sei a diferença, gente. Vamos ver aqui. Crime de violação de sepultura? É esse o nome do crime? Ó, o crime de violação de sepultura, ele é previsto no artigo 210 do Código Penal, pune a violação ou profanação de sepulturas ou urnas funerárias, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A multa de quanto? Estamos falando de quanto? A violação pode incluir atos de vandalismo, como desenterrar restos mortais, abrir sepulturas ou urnas, danificar lápides ou outros ornamentos. Gente, eu acho que, na verdade, eu acho que, ó, o crime de vilipêndio de cadáver, ele está previsto no artigo 212, não é, porque ele consiste em menosprezar, ultrajar ou desrespeitar o corpo de uma pessoa morta. É um outro tipo de crime. Então a gente tem o crime de violação de sepultura do 210 e o crime de vilipêndio ao cadáver, que é no 212. Não é o caso aqui. Não é o caso. Agora, a questão é para furtar, né? Tem um projeto de lei que visa incluir o crime de furto. Como é que uma pessoa tem coragem de fazer um serviço desse, né, gente? Credo. Que horror. Cruz credo. Cabe proposta de transação penal?
povo tá falando ali que não vai fazer, porque depois, 3 horas da manhã, vem. Gente, Nina colocou uma coisa certíssima ali. Ela falou: gente, calma, não podemos participar, porque não podemos nos tornar inidôneos. Ontem, no pleno da OABDF, teve o julgamento de uma inidoneidade. Triste. Não pode mesmo. Então, gente, vamos estudar? Tá de quê, né? Primeiro, ninguém vai ser enterrado com esse relógio, porque esse relógio tá nas mãos de uma pessoa. Eu não sei quem, mas ele tá. Eu não sei se ele ainda tá na joalheria lá em Londres. Enfim, gente, não é o caso, então vamos continuar estudando aqui, né? Porque, enfim. Dá o print nessa tela. Aí na hora da prova cai um negócio desse, aí vocês vão ficar lá. Ai, Roberta tava falando de desenterrar o véi para pegar o relógio, aí eu não lembro o que que é que ela falou. Oh, Deus, não lembro. Vai ficar desse jeito. Então, presta atenção aí, ó. Dá o print. Dá o print. Ó, a Cíntia colocou ali que é furto. O Danilo colocou ali, oxe, com 275 milhões eu comprava era a OAB inteira. Vamos falar, Gabi. Tudo bem, gente? Vamos, vamos, vamos pegar essa mesma situação aqui. Gente, vocês me matam. A gente sofre, mas a gente se diverte, né? Vamos pegar aqui essa situação de novo. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Só mais uma coisa aqui. Sério, de todos os Robertas de Neve, e que agora é Roberta Queiroz e as 6 questões, esses encontros aqui foram os que eu mais gostei. Vocês acreditam? Engraçado, né? E tem anos esse episódio. Bom, vamos lá. A Maria emprestou os 50k aqui para o João. Vou botar bem aqui no meio aqui. Ela emprestou 50k para o João. E quando ela emprestou, ela virou e falou assim: João, eu quero que você me dê garantias. Aí o João foi lá e falou: tudo bem, Maria, vou te dar garantias. Vou te dar o penhor, que vai ser aqui a minha primeira garantia, né? Vou te dar o penhor, que vai ser a minha primeira garantia. Mas também vou te dar uma garantia fidejussória. Olha lá. Ele deu o penhor e ele deu também uma outra garantia, que é a garantia fidejussória. Ele pegou aqui e entregou para Maria fiadores. Fiadores. Presta atenção nessa situação aqui. Fiador é chamado de garantia fidejussória. Sabe quem o João entregou aqui? Ele entregou o fiador 1 e o fiador 2. Fiador 1 e fiador 2. O fiador 1 chama-se Antônio. E o fiador 2, José. Tá? Professor, e se a Maria perder o relógio? Ela tá muito ferrada. Ela tá muito ferrada, gente. Vai ter que pagar. Bom,
Meus cachorros estão dando escândalo lá no portão. Peraí, gente. Tem alguém. Vamos lá. Então, vocês entenderam o que rolou aqui? Ele pegou e fez o empréstimo e ele deu 2 tipos de garantia. Garantia fidejussória e a garantia de penhor. A minha pergunta é... Agora eu preciso que você fique de olho na tela, tá? Não olha para os lados. Fique de olho na tela. Vamos lá. Minha pergunta é... Um terceiro... Deixa eu chegar esse desenho mais para cá. Um terceiro que não tem nada a ver com a história. Marcelo. Não, antes de colocar aqui. Um terceiro. Quem é terceiro? É quem não tem nada a ver com a obrigação. Um terceiro pode pagar a dívida do João? Sim ou não? João não tem dinheiro para pagar a dívida. Chega aqui um terceiro que não tem nada a ver com a história. Ele pode pagar a dívida do João? Para Maria? Sim. Sim. Só que nós temos 2 tipos de terceiro. Quem é que lembra? Nós temos 2 tipos de terceiro. Nós temos o terceiro não interessado. Terceiro não interessado. E nós temos o terceiro interessado. Qual é a diferença? Terceiro interessado é aquele que pode ser atingido pelo inadimplemento da obrigação. Tá? Exemplo, o fiador. O fiador é um terceiro interessado. Tudo bem? O fiador é um terceiro interessado. Ele é um terceiro interessado. Ele pode pagar a dívida e ele pagando a dívida, ele está pagando como terceiro interessado. Eu quero que você colhe o olho nesse negócio aqui. O terceiro não interessado... Peraí, deixa eu escrever de novo aqui, porque ficou com erro. O terceiro não interessado... Inferno. O terceiro não interessado, ele é aquele sujeito que não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. Nada a ver. Nada. Nada de nada de nada. Tem nada a ver com a história aqui. Tem nada a ver. Ele é aquele cara que vai pagar e vai embora. E aí, as soluções são diversas. Se um terceiro não interessado paga a dívida, tipo, o Marcelo, que é o amigo do João, vai lá e paga a dívida. 2 situações podem acontecer. Se o Marcelo paga em nome do devedor,
ou se o Marcelo paga em nome próprio. Se o Marcelo paga em nome próprio, em nome do devedor, é como se o devedor estivesse pagando. Ele vai ter direito ao quê? Nada. Ele vai ter direito a nada. Vai ter direito a nada. Agora, se o Marcelo pede o recibo em nome dele, em nome de Marcelo, ele tem direito, sabe o quê? Ao reembolso. Só que ele vai cobrar esse reembolso de quem? De quem? Do João. Ele vai cobrar o reembolso do amigo dele, do João. E as garantias são extintas. Entendeu? Se o amigo vai lá e paga, é como se acontecesse, sabe o quê? Tudo aqui deixou de existir, sobra o João e ele que cobre do João o reembolso. Agora, se é um terceiro interessado que paga, tipo, o Antônio, que você sabe que o Antônio é fiador, a saída é diferente. Se o Antônio paga a dívida, o Antônio é terceiro interessado. Sabe o que acontece? Ele se subroga na condição de credor. Roberta, o que significa subrogar na condição de credor? Olha para o desenho aqui agora. Olha para o desenho aqui agora. Peraí. Olha para o desenho aqui agora. Sabe o que significa subrogar? Significa isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui, que veio sem. Fiador 2. Sabe o que significa subrogar? Significa isso aqui, ó. Ó, presta atenção. O Antônio pagou a dívida. O Antônio sai da condição de fiador e vem para a condição de credor. Tá vendo? Ele sai da condição de fiador e vem para a condição de credor. Ele ocupa o lugar do credor. E para cobrar a dívida, ele vai poder se valer do José e do penhor. Então, subrogar significa tomar o lugar de credor, utilizando, se for o caso, as garantias. Tá vendo como é diferente de você ter direito apenas e tão somente ao reembolso? Vou colocar bem aqui o nosso desenho.
Percebeu? Você percebeu? Você percebeu o que aconteceu com o Antônio aqui? Você percebeu? Olha o Antônio, ele saiu daqui e veio parar aqui. Isso é subrogar. Fala a verdade, eu não prometi nada e entreguei tudo. Tudo bem? Certo? Dá o print nessa tela aí. Vamos para mais uma coisa aqui. Mais uma coisa aqui. Roberta, se eu tenho... Vou pegar um negócio aqui que foi a pedidos, tá? Mas eu já vou pegar um negócio aqui, categoria para você. Foi a pedido, mas esse material aqui vai valer muito. Obrigação divisível e indivisível. Essa obrigação só é relevante quando você tem pluralidade de pessoas. Só é relevante quando você tem pluralidade de pessoas. Então, olha para o primeiro caso aqui. Se eu tenho um credor e um devedor que deve R$3.000, R$3.000 é divisível. Ele vai lá e paga. Se eu tenho vários devedores, 3 devedores, o verde, o azul e o vermelho, devendo R$3.000, cada um paga a sua cota. Então, se a banca fala, olha, João, Maria e José devem R$3.000 para o Antônio. Como que deve ser feito o pagamento? Cada um paga R$3.000. Se for João, Maria e José como credores, o devedor paga a cota para cada um. Concorda? Concorda. Só que isso aqui só é relevante quando você tem pluralidade de pessoas. Se você não tem pluralidade de pessoas, não interessa saber se é divisível ou indivisível. Agora, se eu tenho pluralidade de pessoas e a obrigação é de dar um cavalo, ó o cavalo aqui, ó. Cavalo é indivisível. Aí eu começo a me preocupar com a parada. Veja, se eu tenho 3 devedores para entregar o cavalo, como o cavalo é indivisível, eu posso cobrar o cavalo de qualquer um. Cada devedor é responsável pela dívida toda, que é o cavalo. Mas o devedor que entregar o cavalo, presta atenção, o devedor que entregar o cavalo se subroga em credor. De modo que, por exemplo, se o verde entregou o cavalo, quanto que vale o cavalo? 3.000. Quanto que ele vai cobrar do azul e do vermelho? 1.000 de cada. 1.000 de cada. Tudo bem? Agora, se eu tenho vários credores para receber o cavalo de um devedor, aí você tem que ter cuidado. Porque não são solidários aqui, gente. Você não vai meter solidariedade onde não tem. Eu só vou considerar solidariedade na prova se na prova tiver escrito solidariedade. Ou se tratar de um caso de solidariedade previsto em lei. Se eu não falo de solidariedade e eu tenho muita gente na obrigação, eu aplico essas regras aqui que eu tô passando. Se eu tenho credor vermelho, azul e verde,
credor vermelho, azul e verde, para que um devedor aqui entregue o cavalo, cada credor pode exigir o cavalo todo. Mas eu quero que você tenha cuidado. Mas o devedor deve pagar a todos conjuntamente. Ele tem que reunir o azul, o verde e o vermelho e falar: toma a porra do cavalo para vocês. E aí eles vão deliberar entre eles quem vai ficar com o cavalo. Eu só posso entregar o cavalo para apenas um dos credores se houver caução de ratificação dos demais. A autorização dos demais para que um deles receba o cavalo inteiro. Tudo bem? Tudo bem? Se tivesse solidariedade, eu poderia, se tivesse solidariedade, eu poderia entregar a obrigação para qualquer um dos credores. Porque a solidariedade é simplesmente isso. Todos pelo todo. Todo mundo com direito ou obrigado ao todo. Então, se eu tenho solidariedade e eu tenho vários credores, eu posso pagar para qualquer um deles. Se eu tenho solidariedade e tenho vários devedores, eu posso cobrar de qualquer um deles. Agora, cuidado com peguinha de prova. Se eu tenho três devedores solidários, 3 devedores solidários, e eu pego e tenho uma dívida para receber desses 3 de R$3.000, eu posso cobrar eu posso cobrar de todos eles juntos, ou eu posso cobrar de qualquer um deles. Eu tenho João, Maria e José. Eu posso ajuizar uma ação contra os 3? Posso. Eu posso ajuizar uma ação só contra o José? Posso. Pergunta de prova. Se eu ajuizo a ação só contra o José, sei lá quem é esse aqui, o José, Antônio, a Maria, sei lá. Se eu ajuizo a ação só contra um deles, significa que eu renunciei os outros? Não. Significa que eu quero cobrar desse aqui. Aí eu ajuizo a ação contra o João. O que o João pode fazer dentro do processo? Eu não vou responder essa merda sozinho, não. Eu vou chamar ao processo os outros 2 devedores. Ele pode promover o chamamento ao processo. Vamos recordar uma coisa que a gente falou, já que a gente está falando de intervenção de terceiro. Se cair evicção, denunciação. Evicção, denunciação da lide. Evicção, denunciação. Evicção, denunciação. Evicção, denunciação. Solidário, chamamento. Solidário, chamamento. Solidário, chamamento. Porque vocês têm o hábito de confundir uma com a outra. Então, evicção, denunciação. Evicção, denunciação. Evicção, denunciação. Evicção, denunciação. Solidário, chamamento. Solidário, chamamento. Solidário, chamamento. Solidário, chamamento. Porque a banca adora confundir você em relação a isso. Seguinte produção. Tamo junto. Tamo junto. E se você quiser esses slides todos e mais um pouco num caderno de direito civil lindíssimo, você tem que estar comigo na revisão de véspera. Ó, beijo pra você. Agora é exatamente 11 horas. Mas deixa eu te falar, meio-dia eu volto. Meio-dia eu volto com um novo encontro sobre parte geral do direito civil. Seguinte beijo, beijo, beijo. Vou me banhar, né? Lavar meu cabelinho, ficar bonita. Daqui 1 hora eu volto. Exatamente meio-dia em ponto aqui neste mesmo canal. Beijo pra você. Tchau.